Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Naldo Maquininhas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a taxa Selic e as mudanças, que acontecem com a taxa da sua maquininha de cartão. De alguns anos para cá, a gente nem sabia o que era Selic, E as taxas das maquininhas elas não alteravam, ficava sempre a mesma, certo? Só que a taxa Selic hoje ela está sempre oscilando, sempre aumentando e acaba ocasionando que as taxas das maquininhas elas são impactadas diretamente. Se a taxa Selic aumenta, as taxas das maquininhas tendem a aumentar um pouco também, fazer alguns pequenos reajustes para equilibrar essa diferença, certo? Então, se você tem alguma maquininha, tá com uma taxa baixa, por exemplo, e a Selic aumentou, automaticamente essa taxa ela acaba sendo impactada e ela vai sofrer algum pequeno reajuste, ao longo do tempo, certo? Então, eu vou dar uma dica para vocês, para vocês conseguirem verificar no aplicativo de vocês se a taxa aumentou ou se ainda não aumentou, para vocês terem um controle melhor, tá certo? Se você usa uma maquininha que a taxa já está alta, por exemplo, à vista 5%, parcelada em 12 vezes dá uns 22% mais ou menos, então dificilmente essa taxa vai ter alguma modificação quando a Selic aumenta, porque de certa forma essas taxas estão muito elevadas, então as empresas já conseguem manter essa taxa sem ter que mexer nelas. O que acontece geralmente é o que? Se você tem uma taxa muito baixa, e aí essa taxa, ela acaba sendo impactada quando a Selic aumenta, porque a margem lá dela, de lucro, por exemplo, já está muito baixa. Então, se a Selic aumenta, as empresas têm que mexer alguma coisinha lá para poder cobrir essa diferença aí que a Selic aumenta. É nesse caso que sofre alteração nas taxas. Se você tem uma taxa muito baixa, por exemplo, é nesse caso que ela acaba sofrendo alguma alteração, seja no débito, crédito à vista ou parcelado, certo? Então, ela vai sofrer um pouquinho alguma mudança, mesmo que seja pouco mais, acaba sendo impactada devido a essa elevação da Selic, certo? Hoje, a Selic está em 14,25%, agora nesse ano de 2025, certo? Então, ela já está nesse valor, Pode ser que aumente, pode ser que reduza, mas não dá para prever, É mais provável que aumente do que reduza, Ao longo do ano. Mas vamos aí aprender a trabalhar com essa taxa. Vamos supor que a sua taxa ela é uma taxa que já é menor, certo? Por exemplo, digamos que você adquiriu comigo a maquininha da Junter, com o plano Junter Top, que é a menor taxa que tem disponível, certo? Então, essa taxa ela já cobre tranquilamente todas as outras maquininhas sem meta de vendas. Então, vamos supor que essa taxa é essa, da Junter, e as outras maquininhas do mercado são essa, tá? Estão nessa faixa. Se a Selic aumentou, a sua taxa deve ter sofrido um pequeno reajuste, certo? E as outras também, tá? Então, a sua continua sendo a taxa mais competitiva ainda no mercado, mesmo com o aumento da Selic, certo? Então, essa é uma informação importante porque você ainda continua com a taxa mais competitiva e ainda lucrando comparado com as outras adquirentes. Dependendo da sua máquina de cartão, você vai conseguir simular a sua taxa na sua calculadora de taxas do seu aplicativo. Eu vou dar uma dica aqui em relação às maquininhas amarelinhas da Junter, certo? Que é utilizando o aplicativo PagBank. Então é bem simples. Lá no aplicativo, vou até deixar aqui do lado a ilustração, você vai lá no botão vendas lá embaixo, depois clica em gerenciar vendas, planos de recebimento, venda presencial e depois maquininhas PagBank. Nessa parte, você consegue visualizar ali a sua taxa ali do débito, crédito à vista, certo? São as principais que aparecem lá. E aí você já tem uma noção, como é que está o débito e como é que está o crédito à vista. E o prazo de recebimento geralmente é um dia útil. Foi um padrão aqui. E também a taxa de Pix, certo? Então você compara nessas três principais, aí você consegue ter uma noção, de qual a taxa atual que está. De parcelamento você não consegue visualizar aqui, tá? Não sei porquê, porque é uma informação mais complexa do parcelamento. Mas caso você queira saber o valor final, eu quero fazer a simulação para saber quanto que eu vou receber se parcelasse em 12 vezes, 10 vezes, por exemplo. Nesse caso, você vai fazer a simulação de taxas. É bem simples. Lá embaixo no botão vendas, você clica lá e simulador de vendas. É só seguir o passo a passo lá, se você quiser receber aquela venda específica, aquele valor R$100, por exemplo, aí você marca, quero receber. Aí na sequência você preenche os R$100 e avança lá nas demais informações, para você ver direitinho o valor que você recebe na sua conta, se você cobrar, aquele valor a mais com juros, tá? Em relação à taxa, geralmente impacta um pouco mais a taxa, esses aumentos ali, que para você, se você vender sem juros para o cliente, certo? Uma dica para você que, por exemplo, costuma trabalhar com parcelamento sem juros, para o seu cliente, vamos supor que você vende em até 12 vezes sem juros, certo?
Então, para equilibrar um pouquinho, né, essa mudança na taxa, você pode, por exemplo, reduzir um pouquinho as parcelas de 12, baixar ali para 10 parcelas, 9, por exemplo, para ficar com a taxa ali equilibrada, né, mais ou menos, certo? E você conseguir trabalhar, né, com o mesmo, uma taxa parecida com a que você já trabalhava, certo? Mas se você vê que, né, vai dificultar um pouquinho para o seu cliente, né, para ele pagar, né, para você, então você pode, né, permanecer com a mesma quantidade de parcelas, sabendo que, né, vai estar fidelizando seu cliente, vai estar aumentando suas vendas, enfim, né, não vai atrapalhar muito o seu negócio, certo? Agora, caso você já repasse os juros, todos os juros para o cliente ali naquela simulação do aplicativo, ali em vendas, simular e sempre escolher a opção de repassar os juros para o cliente. E lembrando, quando parcelar, escolher a opção parcelamento vendedor, aí dessa forma o cliente já vai embarcar com todos os juros daquela venda, certo? E mesmo que a taxa Selic aumente, né, o cliente vai estar aí pagando todos os juros se você repassar para o cliente. Mas se você não repassar, aí você tem que, né, já só fazer o cálculozinho para saber ali como é que está a margem da taxa, né? Para saber se você vai conseguir ofertar algum pagamento ou parcelamento sem juros para o seu cliente ou não, se você vai ter que repassar os juros para ele, tá? Então cabe muito aí da sua venda, do tipo de venda que você faz, né? Para ver a melhor forma, né, de trabalhar com essa taxa, certo? Passando para o cliente ou assumindo, tá certo? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês com essa dica, certo? Então fiquem aí de olho aí, fiquem atentos aí nas novidades. Então, desde já, deixa aí seu like aqui que ajuda bastante o nosso canal. Comentem, compartilhem com os amigos de vocês e também inscreva-se aqui para acompanhar mais dicas como esta. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!